Oi amigos, sejam bem-vindos ou muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje é dia de falar do GP do Canadá, que no caso foi a 10ª rodada dessa temporada de 2025 da Fórmula 1. Eu quero começar pelo começo, porque para quem percebeu, a gente não teve vídeo falando sobre o GP da Espanha. Assim, logo depois do GP de Mônaco, eu comecei a me sentir um pouquinho mal. Sim, eu tava lá editando vídeo bonitinho, só que daí no dia seguinte eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar com muita dor de cabeça, pensei que era uma enxaqueca e no fim eu estava com intoxicação alimentar justamente no final de semana do GP da Espanha. Então assim, eu assisti a corrida, mas eu tava completamente assim na minha cama. Eu disse pra mim mesma, eu acho que eu vou deixar passar esse e aí a gente fala sobre o GP do Canadá. Só que assim, eu também queria trazer dessa vez um formato diferente. Eu tô querendo testar. Ao invés de um vlog do final de semana, eu quero trazer um vídeo normal, esse assim, que eu tô fazendo aqui, sentada, falando com a câmera, de um resumo do final de semana, do que eu achei e tudo mais. É um formato um pouco mais simples na questão de produção. É um formato que a gente testa e vamos ver se vocês gostam, senão a gente volta pros vlogs ou mescla. Enfim, a gente vai se adaptando. Então vamos começar pelo básico, que é falando do circuito Gilles Villeneuve, que fica em Montreal. Ele é um circuito que fica no meio de um parque, e esse parque fica dentro de uma ilha artificial. Então assim, uma coisa que a gente vê de vez em quando nas transmissões, de vez em quando não, de vez em sempre nas transmissões, são marmotas querendo atravessar a pista. O que assim, eu acho muito fofo. Essa pista, ela tem curvas de baixa e média velocidade e retas assim, bem longas, o que é ótimo para ultrapassagem. Só que exige bastante na frenagem para entrar nas curvas e também na aceleração no pós. E foi algumas das coisas que a gente viu que na corrida assim fez absurda diferença. Além disso, os muros são bem pertinhos da pista, inclusive a gente tem o famoso Muro dos Campeões, onde Schumacher, Hill, Villeneuve, assim, só nome levinho bateu lá, acho que já deu para entender o porquê do nome também. Que nem Monte Carlo, querendo ou não, por ser uma pista urbana, ela vai evoluindo conforme as sessões vão andando. Nesse final de semana, naquela pista, a gente teve, além da Fórmula 1, a Fórmula 1 Academy. Então, conforme uma sessão e outra ia indo e vindo, eles iam sujando a pista, sujando, no caso, esquentando e tudo mais, e aí ela vai ficando melhor pro grip dos pneus. E assim, uma curiosidade que não tem como falar de Montreal sem falar da corrida que teve lá em 2011, que foi simplesmente a mais longa de toda a história da Fórmula 1. A corrida durou 4 horas e 4 minutos, só pra dar um charme ali os 4 minutos. Teve muita chuva, teve muito acidente, muito safety car, muita bandeira vermelha, assim, loucura total. E aí, no fim, quem ganhou foi quem largou em 7º, só para vocês terem uma noção da loucura que foi. Para essa etapa, a Pirelli escolheu os pneus C3, C4 e C5, que no caso seria a gama mais macia do ano passado, que agora a gente tem o C6. E assim, essa gama acabou ajudando bastante nas estratégias da equipe, porque outra curiosidade que Montreal tem é que simplesmente é um dos menores pit lanes, então assim, a galera arrisca bastante nas estratégias, principalmente por ser uma pista que existe uma chance alta de ter um safety car ali. Agora sim, falando da parte um pouco mais técnica dos carros, a gente teve bastante movimentação ali nos boxes, então as atualizações foram. Na McLaren, a gente teve uma asa dianteira nova e uma suspensão toda revisada, focada para melhorar o fluxo de ar e a performance aerodinâmica. Além disso, a gente teve uma asa traseira de média pressão específica por circuito, média pressão, porque como a gente tem bastante reta e a gente não tem curva rápida, não precisa de tanta pressão aerodinâmica. E geralmente quando a gente tem muita pressão aerodinâmica, a gente tem também um maior arrasto. Então qual que é o objetivo das equipes? Diminuir o máximo o arrasto e aumentar ao máximo a pressão. Então essa asa média, para esse circuito de Montreal, ela é tipo assim, o ideal. A Mercedes trouxe mudanças no assoalho, mais precisamente nas bordas frontais, para tentar ganhar carga aerodinâmica, e também trouxe duto de freio mais largo, para ajudar no resfriamento do carro. No caso, a Aston Martin fez a mesma coisa. A Alpine trouxe um ajuste no flap da asa dianteira, então encurtou para reduzir a carga e ganhar um equilíbrio. Já a Racing Bulls mexeu no flap dianteiro também, para se adaptar à pista, e fez algumas mudanças permanentes no winglet. Eu não sei o que é winglet, vou ficar devendo para vocês.
perto das rodas traseiras. A Ferrari, a Red Bull, a Haas, a Williams e a Sauber não trouxeram nenhuma atualização para esse GP. E assim, cada treino a gente teve um show à parte. No TL1, parecia que eles estavam andando com a pista molhada, de tanto que o carro, assim, ó, escorregava, ele dançava na pista, tanto que um monte de gente rodou. A gente teve a McLaren, que simplesmente, assim, não sabia onde estava, e a Williams surpreendendo com um segundo e terceiro lugar. E assim, como o ferrarista não consegue ter um minuto de paz, Leclerc bateu e não participou do TL2. Com o Leclerc fora da pista, a gente teve o Stroll daí batendo, que também não voltou pro TL2, o Norris cometendo uns erros assim, bem dando moles, e a Williams de novo, assim, mostrando a evolução que teve desde o ano passado, e a Mercedes correndo muito bem em pista fria, que já é meio que clássico deles. No TL3, o Franco rodou algumas vezes, então assim, tá começando a ficar difícil defender esse guri. O Piastri bateu a roda traseira, se eu não me engano, à direita, e aí assim, ele só bateu, passou, o Nico veio logo atrás, rodou, nossa, mas ele passou assim, ó, a um pelinho de deixar o carro no muro de uma maneira, assim, ó, absurda. Ele no rádio, cara, foi muita sorte que não bateu. Essa curva 2, não sei se foi a que o Nico rodou, mas a curva 2 em si, ela tava mais pra uma curva numa pista de rally, de tanto que o pessoal rodou ali, sinceramente. E agora, antes da gente ir pros meus comentários, tanto da quali quanto da corrida, eu quero trazer pra vocês as fofocas do paddock que a gente adora. Colapinto tá realmente difícil de defender ele mesmo, porque o desempenho dele, quando comparado com o ano passado, a parte das corridas que ele participou, caiu muito. E eu entendo que existe a questão de adaptação pro carro e tudo mais, Alpine, mas a gente vê o Gasly correndo bem. Então, é tipo o carro do Verstappen e o segundo carro da Red Bull. Não tem como ter uma discrepância tão grande que ninguém consiga se adaptar ao carro. Aí complica realmente, não tem o que fazer. Só que daí o Briatore, no estilo sincero e duro dele, já disse assim, a corrida do Canadá foi decepcionante e, querendo ou não, a gente tem que reunir a equipe para 2026. Então, Colapinto fica? Colapinto não fica? Não saberemos mesmo. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro numa opção, seria que ele não fica. Outra coisa que rolou e trouxe um burburinho aí foi que uns anos atrás o Stroll quebrou as duas mãos e os dois pés, assim, em alguns lugares. E o que acontece foi que ele começou a sentir algumas dores depois da corrida de Mônaco. E aí ele ficou um tempo, né, querendo ou não, descansando e tudo mais. E o burburinho que teve foi que o Drogovic ia assumir no Canadá no lugar dele. Então o Drogovic ficou entre Le Mans e realmente a Fórmula 1. Óbvio que se o Stroll não fosse participar, o Drogovic ia vir pra Fórmula 1, que é a prioridade dele, mas no fim o Stroll correu. E agora sim, falando meio que de jovens talentos, cara, sou obrigada a falar sobre o Arvid Lindblad. Simplesmente a FIA liberou uma super licença pra ele. O guri tem 17 anos, tá na temporada de estreia na Fórmula 2, a pedido da Red Bull. Assim, eu tô torcendo pra Red Bull não colocar o Hadjar no segundo carro de lá, porque vendo Yuki, Lawson, todo mundo que sentou naquele assento deu ruim, eu não quero isso pro Hadjar, entendeu? Porque ele tá indo super bem. Eu acho que se alguém da Red Bull, se o Christian ligar pra ele, ele nem atende. De tanto medo que ele deve ter desse segundo assento. Mas assim, falando do Arvid, cara, se pintar aí uma aparição, vai ser loucura, tá? Coisas que só acontecem com o brasileiro, sendo rico, sendo pobre, dependente, é o famoso do perrengue chique. Gabriel Bortoleto tava lá, jantando de boassa em Zurique, e arrombaram o carro dele, levaram tudo, inclusive documento e passaporte. Então assim, ele teve que ir atrás de documento, tudo novo, às pressas, pra conseguir viajar pra Montreal e correr. Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí, aquele momento em que o ferrarista, assim, ele pode dar um respiro um pouquinho mais gostosinho, a gente teve a vitória da Ferrari nas 24 horas de Le Mans. Porque assim, na Fórmula 1 tá... A equipe ganhou em 2023, 2024, 2025. Cara, que sabor. Pena que só tem essa corrida uma vez no ano, né? Pra gente ficar feliz. Agora sim, vamos pra classificação de fato. Cara, no Q1, a Williams, assim, tudo que eles foram bem nos treinos, eu acho que veio algum karma, alguma balança doida do universo, que assim, o álbum simplesmente perdeu a capa do motor, tava andando de boa, do nada,
E aí todo mundo ficou tipo, meu Deus, o que aconteceu? Ele voltou pro box, botou uma capa nova e ó, segue a vida. E o Sainz pegou o tráfego do Hadjar e aí não conseguiu passar pro Q2. O cara ficou transtornado no rádio. Quem não ficaria, né? Conseguiram tirar a paz do Sainz, o que é um feito. No Q2, o Tsunoda simplesmente, total decepção da Red Bull, não conseguiu passar pro Q3 e ainda teve uma penalidade. Então, assim, largou lá de trás. E no Q3, a briga de carro em si, do Verstappen e do Russell, cara, foi linda de assistir. Eu adoro ver esses dois correndo, mesmo que seja assim pra tentar tirar o máximo do carro e não necessariamente numa situação de corrida, mas foi muito bonito de ver. E aí tem aquela piada assim, alguém vai lá e fura os pneus das McLaren. Então assim, Norris largando em sétimo e o Piastri em quarto. Das punições da qualificatória, a gente teve as 10 posições do Tsunoda por ultrapassar numa bandeira vermelha, 3 posições do Hadjar, que só foram, assim, analisadas depois da quali, o que, sinceramente, eu acho isso um absurdo. Ele perdeu 3 posições no grid, só que, assim, com isso, o Sainz poderia ter subido, né? Só que ele foi impedido de passar pro Q2. Então, eu acho que é o tipo de coisa que tu não deixa pra olhar depois. É o tipo de coisa que tu olha na hora, o que foi bem claro o problema que teve ali, sabe? E também a gente teve o Gasly e o Lawson, que largaram do pit, porque a equipe decidiu mexer no carro e isso é proibido. Agora falando da corrida. O Russell e o Antonelli largaram, cara, absurdamente bem. Enquanto essa largada toda acontecia, bem na primeira volta ainda, o Albon e o Colapinto estavam um distraídos com o outro ali, um tentando manter posição, o outro tentando ultrapassar. Se estranharam ali e o Nico, tchau galera, vou passar vocês dois. E foi isso que aconteceu. Lá na frente, lá pro final da corrida, se eu não me engano, volta 55, 57, por ali, Piastri deu uma atacada legal no Antonelli. Só que assim, que defesa. Que guri bom. Claro, ele tá numa Mercedes, mas assim, o cara não tem medo, irmão. Ele só vai e faz o que tem que ser feito, entendeu? Ele não é aquela coisa tipo, o Piastri, o atual, né, líder do campeonato, está me atacando. Eu vou defender minha posição e é isso. Então assim, ó, baita pilotagem, mereceu muito o piloto do dia, que foi, no caso, ele que ganhou. E aí, assim, 2 incidentes que não tem de jeito nenhum como deixar passar. Porque, assim, o meio da corrida foi super tranquilo. Da volta 1 até a volta 50, tava aqui, ó, tudo sus, entendeu? Todo mundo bem tranquilo, todo mundo focado no final da corrida. E aí, a gente teve na volta 66... Norris tentando ultrapassar por lugares em que aparentemente ele não sabe o tamanho do carro dele, bateu, obviamente saiu da corrida nas últimas 4 voltas. Ai, me desculpe, mas pra mim isso é um desperdício de pontos, isso é um desperdício de carro, é tudo isso. E ele podia ter, ele assim, ó, podia muito ter levado o Piastri com ele. Cara, burrice. Desculpa, pra mim isso foi muita burrice. Não sei o que se passou na cabeça dele, tanto que depois ele chegou, pediu desculpa, assumiu o erro na hora mesmo no rádio e tudo mais. Mas é foda. É foda pra equipe, é foda pro psicológico dele, é complicado pro Piastri que tipo, pô, você tá com a cabeça ruim? Beleza, eu entendo, eu vou seguir aqui na frente. Não me bota nesse poço junto contigo, entendeu? E aí a segunda coisa foi que nessa batida entrou um safety car. Últimas 4 voltas, obviamente, né? Ele vai até o fim da corrida. E aí na última volta tava Russell e Max lá na frente acelerando e teve uma hora que o Russell deu uma freada brusca e o Verstappen passou. Porque, né, eles estavam coladinhos. E aí o Verstappen freou na hora, obviamente, esperou o Russell passar, e aí ele foi de novo. Só que, cara, isso gerou protesto. A Red Bull lançou protesto pra FIA. Então, assim, no fim eles disseram, cara, acontece, tipo, tava ali freando, acelerando e tal, se tivesse uma relargada, porque provavelmente não teria, mas ainda assim ficou aquela coisa de, tipo, ultrapassou? Não ultrapassou? O outro freou de má fé? Não sabemos. É Verstappen e Russell, né? Dá pra esperar muita coisa desses dois. E aí, no fim, a gente teve também o Kimi Antonelli no primeiro pódio dele da Fórmula 1. Ele acabou em 3º lugar. Pra mim, merecidíssimo. E assim, no pós-corrida a gente teve algumas punições e decisões da FIA.
O Berman, o Piastri, o Sainz e alguns outros pilotos receberam uma advertência por não usar a rota de escape na curva 13, tentando ultrapassar o Colapinto. E também a batida do Norris. O Norris tomou um pênalti de 5 segundos por ter batido, no Piastri. Para mim, no geral, foi uma corrida bem tranquila. Agora bateu um sol forte aqui, que, meu senhor, agora o carro tá parecendo uma estufa. Enfim, esse foi o GP do Canadá. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês me falem as opiniões de vocês sobre esse formato de resumo. Admito que eu gostei bastante. Ele exige mais na hora de organizar o roteiro, mas eu gostei muito de como eu consegui produzir isso. Não sei, então abertos os comentários para vocês falarem sobre a corrida, sobre o formato do vídeo, sobre, enfim, tudo que vocês quiserem. Tô sempre lendo e respondendo todo mundo. Um beijo e até o próximo vídeo.